eliminar a celulite e tentar acabar com as estrias e com as indesejáveis varizes. Um procedimento que no passado era bastante doloroso. Mas felizmente a técnica evoluiu. Está mais segura e menos agressiva. Afinal, mais do que um problema estético, as linhas azuis, tortuosas e salientes podem ser sinais de problema circulatório se não for tratado de forma podendo ocasionar até trombose. Nós vamos conversar agora com o angiologista Dr. Marcelo Coutinho para esclarecer nossas dúvidas. Doutor Marcelo, que bom que o senhor veio aqui ao programa Elas, justamente para esclarecer essas dúvidas aí sobre varizes e esses pequenos vasinhos que eles se dilatam e acaba acontecendo esse rompimento, doutor? Como que é isso? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, poder trazer algumas informações. O que acontece realmente é isso. É uma dilatação dos vasos, né? E a partir do momento que eles se dilatam, ele passa a acumular mais sangue no seu interior. E aí eles passam a ser visíveis, porque a parede desses microvasos normalmente é transparente. Então o que a gente vê é o sangue dentro do vaso. Por transparência, a gente consegue ver o sangue. Quando esse vasinho se dilata, então nesse início desse processo, ainda não é denominado varize, né? Seria uma microvarize, né? Porque varize quer dizer veia dilatada, né? Ela está insuficiente. Então ela pode ser uma veia de maior calibre ou então uma veia de menor calibre, como são esses vasos. Agora, doutor José Marcelo, o que pode ocasionar esse dilatamento, mesmo essa dilatação dessas veias, desses vasos? Isso, em primeiro lugar, é uma predisposição genética. A pessoa traz aquilo consigo, né, no seu DNA. E o que vai variar aí é o momento que isso vai ocorrer. Então, existe uma interação entre a herança genética e o meio ambiente. Os hábitos, então, de vida da pessoa, se ela pratica atividade física, ou se ela é uma pessoa que é fumante, ou tem algum tipo de vício, isso pode prejudicar também a questão da saúde e da circulação das pernas? Sim, como tem a interação dos dois fatores, né? O fator hereditário e o fator ambiental. Dentre os fatores ambientais, a gente pode ressaltar o uso de hormônios, seja o anticoncepcional ou depois a mulher na menopausa com a reposição hormonal, número de gravidezes, idade, ficar de pé por períodos prolongados. Sentado também por um período também, prolongado? Tanto de pé quanto sentado. Então, o cigarro também é um fator coadjuvante, né, no processo, mas seriam esses os mais importantes. Mas o principal realmente é o fator genético? As pessoas, então, que têm os familiares, que já têm aquela história na família, aquela tendência de varizes ou de pequenos vasinhos, como o senhor falou no início da nossa entrevista, essa dilatação dos vasinhos. E esse problema é um problema que as pessoas têm que pensar desde o início. Por exemplo, a minha mãe tem esse problema de varizes. Então, o que eu posso fazer para que eu não tenha isso? Exatamente. O fator hereditário é muito importante. Agora, também vale ressaltar que o fato de a mãe, por exemplo, não ter, não quer dizer que não vai desenvolver. Porque alguém mais, né, na sua ascendência, né, pode ter tido uma bisavó, alguma coisa assim. E também os hábitos, né, os fatores ambientais aí, que talvez a mãe não tenha sido exposta e a filha pode estar sendo, né? Então, para quem tem dúvida, a gente tem algumas imagens, né, do que são os vasinhos. Doutor, esse vasinho é muito comum, né? Exatamente, esses são os mais comuns, né, que até em crianças, né, já pode apresentar. Chega a ser um grau mais simples? Seria como os vasos envolvidos são muito pequenos, né? Então a gente considera como uma doença bem benigna, né? No caso. Apesar de não ser só um componente estético, não. Isso aí pode dar sintomas, tais como queimação, coceira, até mesmo dor. Agora as pessoas desesperam realmente, principalmente as mulheres aí vaidosas e também com a saúde. O que a gente pode fazer? Existe algum tipo de tratamento preventivo, algum trabalho preventivo? E quais os tratamentos que a gente pode fazer? Porque como nós não podemos agir na predisposição genética, então nós temos que trabalhar nesses outros fatores ambientais, né? Então, pesar aí, né, colocar na balança aí o uso do anticoncepcional ou da reposição hormonal, discutir com o ginecologista para ver a real necessidade, né?
A pessoa ter uma atividade física regular é também importante para desenvolver. Ativa a circulação sanguínea. Na verdade, com a melhoria da musculatura, há um ganho, né, do retorno venoso que faz, porque vem contra a gravidade, o sangue de volta para o coração. Então, se faz necessário que a bomba muscular, que a gente chama, né, que são os músculos da panturrilha, estejam funcionando bem. E a pessoa desenvolve isso através das atividades físicas. Tem a possibilidade de tratamento, aquele tratamento mais convencional e também um novo no mercado, não é verdade? Com laser. O que acontece, a gente pode dividir o tratamento em dois, sendo que em alguns casos a gente pode até lançar mão dos dois recursos, né? Seria a escleroterapia convencional, né, que é feita através da injeção de medicamento. Essa seria a escleroterapia a laser, né? Então essa é a técnica. E é doloroso esse tratamento? Praticamente indolor. Qual que é a atuação do laser? Pois é, o laser ele vai agir dentro ele é muito específico para os tecidos que a gente quer tratar. Então, esse laser, no caso, especificamente, ele está voltado para a hemoglobina, que está dentro do vaso. Então, ele não lesa nenhum tecido adjacente. E a dor é muito discreta. Quando aparece, é um pequeno choque, mas os pacientes, 99% não relatam dor alguma. Ele chega a ser menos invasivo um pouco que o convencional? Porque o outro depende de uma punção, né, e da injeção do medicamento dentro do vaso. Nesse caso, não há punção alguma, não há sangramento e também não há hematoma no pós-procedimento. Né? E são várias sessões? Como que é esse tratamento a laser? Isso depende. De algumas veias pequenas, assim, elas já podem responder com uma ou com duas, mas depende muito. Então, da quantidade de veias a ser tratadas, né, e também da resposta de cada paciente, que pode variar. Quando já está, né, no estágio ali, no início mesmo, dilatação dos vasos, é interessante já começar com o tratamento a laser ou com o convencional, se a pessoa tiver acesso ao convencional, logo de início? Sim, porque quanto mais precocemente for instituído esse tratamento, menos lesivo ele vai ser, menos agressivo ele vai ser para o paciente. Mesmo que seja para o convencional, ela vai precisar de menos sessões sessões de escleroterapias, né? E também a pessoa, quando está vigilante, tratando sempre dos vasos menores, quando aparece um maior, que pode virar aquelas varizes tortuosas, já é detectado e também já é feito o tratamento, né, quando há necessidade. Agora, ao mesmo tempo também, doutor, que tem as pessoas que têm mais vaidade, preocupação também em relação à saúde, tem aquelas que querem deixar ali um vasinho, outro, vai aparecendo e pode deixar aquilo por mais tempo. Qual que o que isso pode acarretar para a saúde no futuro, deixar acumular esses vasinhos pelo corpo? Existe a própria sintomatologia decorrente desses vasos, né, que é a queimação, coceira. E o que pode acontecer, como são vasos muito superficiais, então eles são muito sensíveis. Então pode ocorrer, inclusive, sangramento desses vasos. E a hemoglobina acumulada ali durante muito tempo, ela pode também mudar a coloração da pele. Então a pessoa pode vir a ter uma pele manchada também, se caso não trate. E outra associação que acho interessante dizer também, é que como faz parte da microcirculação, o tratamento dos vasos também está relacionado com a celulite. Então, a pessoa que tem uma tendência maior a ter celulite e ainda tem aqueles vasos... Vai desenvolver essa dilatação dos vasinhos. E os vasos dilatados, eles vão predispor ao aparecimento ou à intensificação da celulite. Então, existe uma correlação também entre microvarizes e celulite. Vale a pena cuidar do corpo, então, e da saúde, né? Sim. E esse tratamento a laser, o resultado é imediato? A pessoa tem que ter um pouco mais de paciência? Normalmente, né, a pessoa ela tem uma expectativa de ficar livre o quanto antes dos vasos. Mas o que acontece é o seguinte, em alguns casos a veia já pode sumir, né, já na primeira sessão. Agora, o que a gente espera mais é que com o desenrolar do tratamento, através das sessões, aí sim ela vai obter, né, o resultado almejado. É importante que as pessoas, então, procurem o seu médico, né? Existe o tratamento relacionado a varizes na rede pública, então as pessoas têm que procurar mesmo para garantir uma saúde, né? Evitar trombose, outros problemas relacionados à circulação. Com certeza. Gostaria de agradecer, então, a sua presença, doutor Marcelo Coutinho de Mello, angiologista e cirurgião vascular. E aí essa nova técnica
do laser também, que veio para ficar, né? Com certeza. Os aparelhos desenvolveram muito nos últimos anos, né? E agora eu acho que ele está num nível bom para poder prestar esse tipo de serviço. Ok, obrigada. É com Eu que você, agradeço. Márcia. Ótimo saber que a gente tem